A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de praticar corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão. Entre os investigados estão 4 desembargadores e 2 juízes do Tribunal de Justiça do Estado. Segundo a investigação, o grupo manipulava processos judiciais para obter vantagens financeiras. Decisões teriam sido fraudadas para o desvio de recursos. A PF revelou ainda que a organização seria dividida em 3 núcleos, com participação de ex-servidores do banco, advogados e magistrados. Em uma das movimentações apontadas na investigação, os suspeitos teriam tentado desviar 14 milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. A ação, deflagrada por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, envolve desde bloqueio de bens até o afastamento de autoridades de cargos públicos. Em nota, o Tribunal de Justiça do Maranhão informou que colabora com a operação da Polícia Federal e que atende uma determinação do Supremo Tribunal de Justiça. A defesa dos investigados não foi encontrada. Um homem de 36 anos foi preso suspeito de assaltar um ônibus em Belo Horizonte. Imagens mostram os momentos de terror vividos pelos passageiros. A câmera de segurança flagrou quando o suspeito entrou armado no ônibus e anunciou o assalto. O motorista foi obrigado a sair do trajeto e desviar para dentro de um conjunto de favelas. A ação durou 10 minutos. O criminoso, de 36 anos, obrigou que um passageiro recolhesse os celulares de todos os ocupantes do veículo. Após várias ameaças, o homem desceu e fugiu em um carro de aplicativo, levando vários aparelhos. Uma viatura que estava próxima passou a perseguir o suspeito. Ele foi localizado em casa com a ajuda dos rastreadores de alguns smartphones roubados. Os militares recuperaram 10 aparelhos e apreenderam drogas e a arma utilizada no assalto. O criminoso, que já tem passagens por tráfico e roubo, disse que precisava de dinheiro para pagar uma dívida de drogas. Ele foi preso em flagrante. O Brasil registra quase 5 mil tentativas de golpes financeiros por hora. Vou repetir, 5 mil por hora. O levantamento foi feito pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma das fraudes mais comuns é a do 0800. Rosinei ficou preocupada quando recebeu uma mensagem de contestação de compra no celular. O valor seria de R$ 1.500. Ela entrou em contato com o serviço de 0800 indicado e foi orientada a congelar o limite do cartão de crédito. A dor de cabeça começou quando ela clicou em um link e inseriu um código enviado pelo atendente. Esse código se tratava, na verdade, de um Pix, só que ele usou como código de congelamento de crédito, utilizando todo o limite do cartão de crédito. O prejuízo inicial foi de R$ 7.700, mas com os juros do cartão, o valor já passa de R$ 30 mil. Rosinei entrou na justiça para tentar uma negociação da dívida com a instituição financeira. Em momento algum ele não me pediu códigos, ele não me pediu dados, senhas. Ao contrário, ele sempre me informava todos os meus dados. O número de vítimas do golpe do 0800 é cada vez maior. Nos últimos 12 meses foram registradas quase 4.700 tentativas por hora em todo o país. Além de aplicativos de mensagem, os criminosos utilizam ligações telefônicas para enganar as pessoas. Robôs também têm sido usados para informar que falsas compras foram aprovadas no cartão da vítima. Digite 1 para pessoa física, 2 para jurídica. Um telefonema de um número falso, um e-mail enviado pelo aplicativo de mensagens falso. Ele é simplesmente incontrolável, seja pelo banco, seja para uma loja. O cuidado, né? Tem que ser a palavra de ordem quando você vai fazer uma operação que envolva aqui algum tipo de recurso tecnológico. Furtos e roubos de celular também preocupam. São quase 1.700 ocorrências por hora. As informações salvas nos aparelhos são usadas pelos ladrões para aplicar golpes e cometer crimes em nome da vítima, utilizando inclusive as redes sociais. A grande questão aqui é utilizar primeiro os recursos tecnológicos que o próprio aparelho te entrega. Utilização de biometria, reconhecimento facial. Os participantes da pesquisa relataram ainda tentativas de golpes envolvendo transferência de valores e boleto falso.
Nesse caso, foram mais de 4.500 ocorrências por hora. Qualquer coisa que você for fazer na área financeira que envolva o dinheiro, pensar, desconfiar de tudo que está sendo feito, por mais que você também entre em contato. A gente sempre acha que a gente é esperto o suficiente, mas nós não somos. A Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro analisa imagens de câmeras de segurança do trajeto feito pelo carro em que Elaine Esteves Pereira estava com o marido. Ela foi morta a tiros que foram disparados por um agente da Delegacia de Homicídios. A imagem da câmera no acesso à Avenida Brasil, na Zona Norte, mostra quando o comboio da Polícia Civil acessa a via. É possível ver o carro em que o casal estava descendo desgovernado até bater em uma das viaturas. O veículo em que o casal estava para alguns metros à frente. Na delegacia, os policiais contaram que ouviram um barulho parecido com disparos de arma de fogo e viram um carro em alta velocidade. E que, por isso, fizeram um disparo para o alto, mas o carro não parou. O motorista da viatura atingida disse que atirou em direção ao veículo porque ele não teria obedecido à ordem de parada. O tiro atingiu Elaine Esteves Pereira, de 39 anos. Ela e o marido voltavam de uma festa na madrugada de domingo. Ele contou que, momentos antes da batida, foi abordado por um homem em outro carro que alegava que Carlos André havia batido no veículo dele. Com medo de ser um assalto, o marido de Elaine acelerou, perdeu o controle e acabou batendo contra os policiais. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. E daqui a pouco, o FAB leva a Cascavel mais 3 corpos de vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e restam apenas 2 corpos a serem identificados. O Rede TV News volta em alguns instantes. Rede TV News de volta. Os incêndios em residências aumentaram este ano no Ceará. Segundo os bombeiros, a rede elétrica antiga de casas e condomínios tem sido um dos principais fatores para os acidentes. Um quarto de um hotel de luxo na praia de Iracema, no Ceará, amanheceu em chamas. Karina Carla e o cachorro de estimação morreram carbonizados. O marido tentou se salvar ao pular da janela, mas não sobreviveu à queda do 10º andar. O incêndio aconteceu em julho, em Fortaleza, no mesmo mês que uma casa foi tomada pelo fogo e teve um dos cômodos completamente destruído. Os bombeiros foram acionados também para apagar um fogo que começou na garagem de um edifício, na mesma região. Nos 2 casos, não houve vítimas. O excesso de consumo pode sobrecarregar a rede, pode gerar curtos, né? É interessante ver também edificações antigas, se já tem dispositivo DR, que é uma espécie de que quando tem um curto-circuito ele já desliga, evita com que haja um princípio de incêndio. Mas principalmente na questão elétrica são os principais causadores de início e de desenvolvimento de incêndio, principalmente em condomínios residenciais. Este síndico não esquece o dia em que foi acionado para ajudar os moradores a escaparem de um incêndio em um condomínio residencial perto da Beira-Mar, na capital do Ceará. O sufoco foi grande. No primeiro andar o incêndio, né? Só que esse fogo se propagou e a fumaça veio sair lá no 22º andar, afetando vários apartamentos na mesma coluna. No primeiro semestre desse ano foram mais de 700 ocorrências de incêndios que colocaram essas viaturas nas ruas de cidades do Ceará. O número é 12% a mais das ocorrências registradas no mesmo período do ano passado. Ao passo que cresce a quantidade de incêndios, também acende um alerta para o aumento da necessidade da prevenção. Verificar os carregadores de smartphones, se eles têm a regulamentação da Anatel e principalmente evitar deixar ele em cima de locais combustíveis. Exemplo, toalhas de mesa, cama. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública entra no 2º dia em Recife. Entre os assuntos discutidos hoje está uma parceria entre o Instituto Maria da Penha e uma plataforma de transporte para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica.
Além de políticos, policiais, gestores e pesquisadores, representantes de grandes empresas também participaram do encontro. Uma plataforma de aplicativo de transporte assinou uma parceria com o Instituto Maria da Penha para ajudar mulheres vítimas de violência. A gente agora vai doar viagens para tornar até mais célere esse atendimento, né? As assistentes do Instituto, elas acompanham as mulheres nos equipamentos, nesses atendimentos, e agora elas vão contar com essas viagens da Uber também para fazer esse suporte de uma forma mais tranquila, mais confortável. Outro destaque foi a conferência sobre saúde mental dos profissionais de segurança pública. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que 110 policiais militares e civis da ativa tiraram a própria vida em 2023. Em relação a 2022, a taxa de suicídios cresceu 26,2%. Não é só discutir que tem um problema, isso é fácil, a gente pega um número, a gente vê o recorde de suicídio, a gente já sabe que está ruim, mas a questão é que a gente aqui procura ter quem traga soluções. Entre os dados apresentados no evento estão os referentes à violência contra jovens no Brasil. A pesquisa do Fórum, em parceria com o Unicef, aponta que no ano passado, quase 5.000 pessoas entre 0 e 19 anos foram mortas no país. Somente em Pernambuco, 412 bebês, crianças e adolescentes foram assassinados. É muito importante que a gente capacite todos os serviços, porque a morte, ela é o desfecho trágico de uma série de exclusões que vão começar muitas vezes na primeira infância. O secretário de Defesa Social comentou os desafios da segurança para a região Nordeste. A gente tem a questão das medidas de prevenção, reduzir a desigualdade social, que é muito grande no Nordeste, gerar emprego, construir escolas de tempo integral, uma integração maior com o Ministério Público, com o Judiciário e com a Defensoria e a integração com os estados vizinhos, eu falo de Pernambuco. Nós estamos fazendo operações constantes de forma integrada com a Bahia, com a Paraíba e vamos estender para Alagoas e para o Ceará também. E foi solto na tarde de hoje o ex-seminarista Gil Rugai, condenado a mais de 30 anos de prisão pelos assassinatos do pai e da madrasta em 2004. Na decisão, a juíza Sueli Zeraika avaliou que Rugai apresentou bom comportamento carcerário e não cometeu infrações durante o regime semiaberto, que era cumprido desde 2021. Preso desde abril de 2004, Gil Rugai estava em Tremembé, conhecido como Presídio dos Famosos. Em progressão da pena para o regime aberto, ele deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica e seguir outras medidas cautelares. O crime aconteceu em março de 2004. Os publicitários Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Troitino, pai e madrasta de Gil, foram encontrados baleados no imóvel onde trabalhavam e moravam na zona oeste de São Paulo. Eles tinham 40 e 33 anos, respectivamente. Gil tinha 20. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, Luiz Carlos teria descoberto que o filho desviava dinheiro da empresa. A arma do crime foi encontrada um ano depois, no poço de armazenamento de água de chuva do prédio onde Gil tinha um escritório. Gil Rugai, que negou ter cometido o crime, foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão em 2013. E acontece nesta semana o 9º mutirão do emprego no Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo. E atenção, porque são 22 mil vagas disponíveis para o comércio, indústria e serviços. Cerca de 3.800 pessoas foram procurar já por uma oportunidade. E esse mutirão ocorre até a sexta-feira, portanto, ainda tem vagas a serem preenchidas. Tudo começa com um sonho: voltar a trabalhar com carteira assinada. Alguma coisa tem que sair aí, né? Não é possível, tem muitas vagas, alguma coisa tem que ter. O mutirão organizado pela UGT, a União Geral dos Trabalhadores, oferece 22 mil vagas. Gilmar chegou confiante. Tá mais fácil, sim, com certeza. Tem emprego aí para todo lado aí. Só a pessoa se identificar e ir à frente que arruma. Nos anos anteriores, filas quilométricas se formavam. Mas neste ano a fila está bem menor. Foram 3.800 pessoas procurando por uma oportunidade. O mercado está começando a ficar aquecido, os pisos estão levando salários mais elevados, então estão buscando alternativas em outras empresas, com outras funções, com salários melhores. Isso é uma grande realidade. Sandro está desempregado há um mês, mas ficou otimista quando viu que a fila era pequena. Você está meio sem esperança, hein, Sandro? Não nada, vai dar certo hoje. Vai dar certo? Vai. Por
O que você acha que vai dar? Tem que ter fé, né? O grande problema nos 8 mutirões anteriores foi a falta de qualificação de trabalhadores em áreas de comércio e serviços. Por isso, a Central fez parcerias com o Sistema S e outras instituições para capacitar trabalhadores em áreas de tecnologia e inteligência artificial. Michele faz seleção de funcionários para uma grande companhia, mas a capacitação é na própria empresa. Independente de ter experiência no varejo ou não, nós chamamos e fazemos uma pré-entrevistas aqui também. Essa capacitação é feita diretamente na própria loja mesmo, com o supervisor, o gerente. Então, nós colocamos o colaborador do lado de alguém que já está há um tempo na loja, que já ajuda. Então, isso faz eles conseguirem se adaptar melhor. O mutirão oferece vagas também para pessoas com mais de 50 anos e refugiados. O Afonso, que é angolano, vai visitar algumas empresas para ver onde se adapta melhor. Agora é trabalhar 24 horas, se seria 24 horas. Está muito bem. Está feliz, papai? Muito obrigado. E teve gente que saiu daqui contratado. Depois de uma conversa rápida com a analista do RH, Diogo ganhou a vaga. Fui lá nas salas da entrevista e na primeira eu fui contratado. Na primeira entrevista mesmo. Aí eu fui na outra só para... E aí eu também fui chamado, 2 mensagens, aí amanhã eu só vou, formalizar com o pessoal, enviar os documentos para poder ser contratado. Os brasileiros voltam às urnas em outubro e a baixa representatividade feminina na política, infelizmente, ainda é uma realidade no país. Um levantamento mostra que mais de 60% das cidades tiveram apenas homens no comando das prefeituras nos últimos 20 anos. No cenário atual, o Brasil tem mais mulheres aptas a votar. São 8 milhões de eleitoras a mais do que homens. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o voto feminino pode decidir o resultado das próximas eleições em pelo menos 6 de cada 10 cidades do país. Eu prefiro olhar a educação em primeiro lugar, porque o meu filho ele é autista e eu tenho sempre, todos os anos, lutas em questão do professor de apoio e saúde. A gente sente muita falta de um neuropediatra, de um psiquiatra pelo SUS e de uma terapia intensiva pelo SUS. Os dados mostram que as mulheres hoje, elas têm mais formação, mais escolaridade do que os homens na política. Elas têm um conhecimento empírico, porque são as mulheres que estão à frente das suas famílias e também nas lideranças nas comunidades. Então, nesse sentido, as mulheres têm todas as condições e talvez muito mais do que os homens para estarem assumindo esses cargos na política. Apesar de sermos a maioria da população e do eleitorado, ainda somos a minoria entre os candidatos e nos cargos públicos. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, Palmas, no Tocantins, foi a única capital brasileira que elegeu uma mulher para a prefeitura. A lista de cidades que nunca tiveram uma prefeita na história inclui 19 capitais, entre elas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Velho, Belém e Rio Branco. Para que a democracia seja mais justa, é um horizonte paritário e não na situação que a gente tem hoje, que a gente tem 978 municípios que não tem sequer uma mulher na Câmara Municipal. Então, isso não é democraticamente justo, isso não condiz com as necessidades da população brasileira e não é um horizonte que a gente espera para um futuro próximo. O estudo feito pelo Instituto Alziras, organização voltada para ampliar a participação de mulheres na política, mostra também que apenas 12% dos municípios passaram a ser comandados por prefeitas em 2020, praticamente o mesmo índice das eleições de 2016. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente levaria mais ou menos 144 anos para poder alcançar uma paridade. A mulher vive o dia a dia, a casa, o trabalho. Hoje, nós somos provedoras também, né? Eu tenho certeza que se tivesse mais representatividade feminina, com certeza a gente estaria melhor na política. E aconteceu hoje em São Paulo o segundo debate entre os candidatos à prefeitura da capital paulista. O encontro foi promovido pelo Terra, em parceria com o Estadão e a FAAP.
O debate teve 5 blocos e contou com a presença dos 6 primeiros candidatos que aparecem nas pesquisas de intenção de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. Em cada bloco foi sorteado um tema e os candidatos responderam perguntas de jornalistas. Em seguida, o confronto direto. O candidato tinha 3 minutos para responder e perguntar. Os temas sorteados foram educação, economia, planejamento urbano e segurança pública. O 5º e último bloco foi reservado para temas livres e para as considerações finais. O momento mais tenso do debate aconteceu no 2º bloco, quando os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, bateram boca ao retornarem à cadeira. Durante o debate foram feitos ao menos 7 pedidos de respostas, sendo 4 concedidos e os demais negados. Durante o evento em Brasília, o presidente Lula afirmou que o Mercosul está disposto a estreitar laços e assinar um acordo comercial com a União Europeia. Lula também falou sobre a manutenção da taxa de juros no Brasil. O presidente participou hoje da abertura do Fórum Um Projeto de Brasil. O evento debateu a integração entre os países da América do Sul e a transição energética. Lula reforçou o interesse do Brasil em costurar um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e destacou que os entraves com a França, que atrasam o avanço do acordo, devem ser tratados entre a União Europeia e o país europeu. Nós estamos prontos para firmar o acordo Mercosul-União Europeia. Agora depende da União Europeia, porque nós aqui já decidimos o que queremos e já comunicamos eles. A União Europeia que se vire com a França, que tem dificuldade dos produtos agrícolas brasileiros, certamente tem medo de disputar com o nosso queijo de Minas, tem medo de disputar com o nosso vinho do Rio Grande do Sul, mas, sabe, nós estamos, já liguei para a Ursula von der Leyen, sabe, dizendo para ela, está pronto, nós do Mercosul estamos dispostos a assinar o acordo. É só vocês quererem que nós assinamos. Agora depende deles, não depende mais de nós. Lula também falou sobre a manutenção da taxa de juros no Brasil. De acordo com o presidente, é necessário promover a circulação de renda no país. O Copom, nas últimas 2 reuniões, decidiu manter a taxa em 10,5%. E nesta semana, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a taxa Selic não deve baixar nas próximas reuniões do Copom. Baixar o juro é uma briga nossa eterna nesse país. É uma briga eterna. Mas mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir. O Japão tem juros zero e a economia do Japão não cresce há quantos anos? O que é importante é a circulação de dinheiro. E hoje os trabalhos continuaram para a identificação e liberação dos corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Quem traz as atualizações e acompanha esse caso é a repórter Valéria Luizetti, que está ao vivo aqui de São Paulo e traz agora todos os detalhes. Boa noite, Valéria. Pois é, boa noite, William, boa noite, Amanda, e a todos que nos assistem. Nós estamos aqui no hotel onde ainda estão alguns dos familiares dessas vítimas. Muitos já foram embora para velar, enterrar e cremar os corpos dos familiares que já foram liberados. Segundo o último boletim divulgado pelo Instituto Médico Legal, o IML, até o momento 60 corpos foram identificados, ou seja, faltam apenas 2. 30 desses corpos já foram liberados aos familiares. Ainda assim, as equipes do governo de São Paulo seguem no Instituto Oscar Freire, recebendo documentos, informações e materiais biológicos dos familiares para que possam conseguir efetivamente terminar esse processo de reconhecimento dessas 2 vítimas. Agora há pouco, a Latam também emitiu uma nota afirmando que não irá desfazer a parceria com a Voepaz e que essa prática de vender voos terceirizados, como aconteceu nesse caso, é uma prática autorizada pelas autoridades regulamentadoras do transporte aéreo em todo o mundo e que os consumidores também são, desde o início da compra, avisados qual empresa será responsável pelo voo. Também hoje, mais 3 corpos foram levados pelas Forças Aéreas Brasileiras daqui de São Paulo para Cascavel, no Paraná, local onde a aeronave decolou na última sexta-feira, antes da tragédia acontecer em Vinhedo. Acompanhem agora na reportagem.
Enquanto aguardavam o voo da FAB, familiares se despediam dos entes queridos. Uma oração às vítimas selou a passagem por São Paulo. Cadetes da Força Aérea Brasileira fizeram o translado das urnas funerárias até a aeronave. A aeronáutica cedeu o avião C-105 Amazonas, o mesmo modelo usado nas enchentes do Rio Grande do Sul para o transporte das vítimas. Segundo a Prefeitura de Cascavel, os corpos são do casal Valdete e Renato Bartinic e Adriana Dalfovo. Casados há 45 anos, o casal Bartinic iria para o Rio de Janeiro visitar um irmão de Renato que está doente. A Adriana era escrevente de cartório e estava indo para Maceió participar de um concurso. Ela deixa marido e um filho. Mais vítimas também foram veladas, sepultadas ou cremadas ao longo do dia. Em Vinhedo, local da tragédia, peritos da aeronáutica ainda buscam materiais genéticos entre os destroços da aeronave. Não há previsão para o término dos trabalhos no local. A Polícia Federal e Civil investigam separadamente as causas e responsabilidades pelo acidente. O Ministério Público entrou oficialmente no caso. Foi publicado hoje em Diário Oficial uma resolução do Ministério Público que irá investigar o acidente aéreo da Voepaz. Batizado de Programa de Atuação Integrada do Voo 2283, o objetivo é apurar em quais circunstâncias ocorreu a queda do avião para eventual responsabilização civil e criminal de pessoas e companhias. É um grupo absolutamente plural, não é? Ele envolve promotores de justiça de todas as áreas. Então eles vão atuar conforme as respectivas áreas, não é? Pode ser área de registros públicos, de proteção ao consumidor, área criminal, enfim, todas as áreas onde se fizer necessária a atuação do Ministério Público. O Ministério Público também tem tratado com a Voepaz a questão das indenizações às famílias das vítimas. Nesse primeiro momento, principalmente do seguro responsabilidade civil do explorador ou transportador aéreo, o RETA, para que as famílias paguem despesas iniciais, como o velório das vítimas. Nós estamos agora prestando algumas orientações à liberação de um seguro obrigatório, que é o seguro RETA. As famílias já estão sendo orientadas nesse sentido. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo estão revisando todas as documentações para que as famílias tenham a segurança de assinar essas documentações, principalmente com relação ao seguro RETA, com tranquilidade. Os termos estão sendo revisados pelas instituições e, posteriormente, ainda muito embrionariamente, nós seguiremos para o segundo momento, que é o momento das indenizações de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional os artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica que limitam o acesso e o uso de informações sobre investigações de acidentes aéreos. Quem acompanhou esse caso foi o repórter Marcos Amoroso, que está ao vivo em Brasília. Tem mais informações. Oi, Amoroso, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, William, a todos que nos assistem. Essa decisão foi quase unânime, viu? Apenas o ministro Flávio Dino divergiu da maioria dos ministros. Com essa decisão do STF, segue valendo a restrição do uso das apurações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAER, como prova em processos jurídicos envolvendo acidentes aéreos. Essa é uma regra que vem de uma lei aprovada lá em 2014, que determinou que análises e conclusões das investigações do CIPAER não podem ser usados como prova em processos desse tipo. Além disso, a lei também determina que o material não pode ser fornecido sem uma autorização da Justiça, assim como também ela restringe o acesso aos destroços das aeronaves após a queda. O tema foi incluído na pauta de julgamentos da Suprema Corte recentemente, principalmente depois da repercussão da queda do avião da Voepaz em Vinhedo na última semana. Porém, esse é um julgamento que começou lá em 2021, ainda durante sessões virtuais. A Procuradoria-Geral da República, ao dar início à ação, considerou que a restrição do acesso às investigações dos acidentes era inconstitucional, porque, segundo a PGR, viola princípios básicos da Constituição, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Na época, o ministro Nunes Marques, que é relator do caso, disse que a restrição do uso dessas investigações, ela na verdade era constitucional. Entendimento esse que foi seguido pela maioria dos ministros na sessão de hoje. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Amoroso. Boa noite. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que pode livrar os partidos políticos de multas por descumprir as cotas raciais durante as campanhas.
O texto foi aprovado em votação simbólica. A proposta determina que os partidos reinvistam nas próximas eleições, a partir de 2026, as verbas que deixaram de ser pagas para candidaturas de pretos e pardos. A proposta também fixa a cota de 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas de negros. Hoje, como não há limite definido, vale a determinação do STF de que os recursos sejam aplicados proporcionalmente ao número de candidatos. A PEC também cria um programa de recuperação fiscal para os partidos, que poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 meses. O texto ainda precisa passar pelo plenário do Senado. A região norte do país sofre mais uma vez com a seca extrema. O nível do rio Acre vem caindo dia a dia e está perto de bater um recorde histórico. Foram 4 centímetros de profundidade perdidos em 24 horas, uma queda que traz preocupação. A marca de 1,44 m representa apenas 19 centímetros para a menor cota histórica de 1,25 m, atingida em setembro de 2022. Mais de 30 comunidades na zona rural de Rio Branco estão sendo abastecidas por carros-pipas. Foi iniciado os abastecimentos da zona rural, os poços já estão secando e tem muita gente que não tem açude. A situação de rios e igarapés também é crítica no interior do estado. Vários municípios aí já estão em alerta máximo, né? A gente pode citar, por exemplo, na região do Juruá, Marechal Taumaturgo está muito abaixo do seu alerta máximo. O clima seco fez a umidade relativa do ar despencar a 30%. Um ambiente próximo de deserto. Outra preocupação das autoridades é com relação às queimadas. Não só a umidade relativa do ar, mas também a umidade do solo torna o clima propício a incêndios florestais, né? E esses incêndios florestais estão atingindo todo o estado. E no Rio de Janeiro, pelo segundo dia seguido, a ressaca no mar está mudando a paisagem nas praias. Apesar do sol, o dia amanheceu gelado. Hoje de manhã, na orla da zona sul da cidade, os termômetros marcavam 18 graus. Água fria e mar agitado. Só mesmo os surfistas se arriscaram. A ressaca que atinge o litoral fluminense desde segunda-feira mudou a paisagem na orla carioca. O alerta da Marinha vai até às 9 da noite de hoje. No Leblon, na zona sul, garis tiveram que remover a areia que invadiu o calçadão. Já em Niterói, na região metropolitana, o mar formou uma cachoeira na pedra da praia de Itacoatiara. Ontem, um idoso de 75 anos morreu depois de ser arrastado por uma onda enquanto observava a paisagem da Pedra do Leme. A vítima chegou a ser resgatada pelos bombeiros, mas não resistiu. Que perigo, né? Não pode dar bobeira. Igor Silveira, eu sei que você está aqui para contar que esse frio está com os dias contados. É capaz de amanhã a gente já ver aquele sol brilhar e um calorão, é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Exatamente isso. Amanhã o sol aparece e volta a esquentar. Boa noite para você que está em casa. A gente olha aqui no mapa e percebe, olha, que o sol aparece e não tem previsão de chuva em praticamente todo o centro-sul do país. E tudo isso porque a alta polar já está se afastando para alto mar. Só que amanhã ainda começa com temperaturas baixas. É o caso de Curitiba. Por lá, a temperatura mínima começa na casa dos 6 graus. À tarde, o sol ganha força e os termômetros registram 24 graus amanhã. A mesma coisa acontece em São Paulo. Mínimas de 11 graus, só que máximas de 27 no período da tarde. Na sexta-feira, 29 graus e no sábado, 30 graus de máxima. No Rio de Janeiro, os termômetros registram já amanhã 30 graus, Belo Horizonte, 28 graus e Vitória, no Espírito Santo, 26 graus. Agora, no Nordeste, o sol continua, o tempo continua quente e seco. Só no litoral da Bahia que ainda tem previsão de chuva. Na região norte, o tempo segue instável no Amazonas e também em Roraima. Agora, em Rondônia, o sol também continua e o clima segue seco e quente por lá. Inclusive, amanhã, hoje começou assim, olha, com céu encoberto de fumaça e bastante poluição. Uma empresa que faz a medição aí das temperaturas e também da qualidade do ar disse que a qualidade do ar de Porto Velho já é considerada a pior do país. E tudo isso por causa da falta de chuva e também
também das queimadas. É bem preocupante. Amanhã o tempo segue quente em toda a região norte. O destaque fica para Manaus, com máxima chegando na casa dos 35 graus. Na região norte também não deve chover por lá e os termômetros podem chegar na casa dos 37 graus. Amanhã eu volto para falar de uma nova onda de calor que está chegando no fim de semana. Boa noite para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, Igor. Boa noite, bom trabalho. E hoje a manhã foi tensa na zona norte do Rio de Janeiro e também em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Criminosos trocaram tiros com a polícia, colocaram fogo em ônibus em represália à morte de um traficante. Em Belford Roxo, policiais militares fizeram uma operação para combater o roubo de carros e cargas em 3 comunidades da região. 2 homens foram presos e uma pistola apreendida. Os policiais também encontraram drogas. Em represália, suspeitos de ligação com o tráfico atearam fogo em 2 ônibus. A ação interrompeu a circulação dos coletivos. Já no Rio de Janeiro, a operação aconteceu no complexo do Chapadão, na Zona Norte. O objetivo também era o combate ao roubo de carros. Mas, segundo a Polícia Militar, as 2 ações não estão relacionadas. Na chegada dos policiais ao Chapadão, também houve troca de tiros. Segundo a PM, Washington Costa de Oliveira, o W, morreu no confronto. Ele é apontado como chefe do Comando Vermelho em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Em represália, os bandidos usaram pelo menos 12 ônibus e um caminhão de lixo para bloquear os acessos à comunidade. Chegou aqui, mandou atravessar o carro na rua e mandou tirar a chave e dar ele. As ruas ficaram vazias. Nos carros, motoristas evitavam a região. 3 clínicas da família interromperam os atendimentos e outras 6 unidades de saúde suspenderam as visitas domiciliares. 8 escolas das redes municipal e estadual tiveram as aulas suspensas, impactando mais de 800 alunos. 4 pessoas foram presas na ação. Os policiais também apreenderam um fuzil e uma pistola. O projeto de lei que cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia voltou para a pauta do Senado nesta quarta-feira, junto com outro projeto que trata da negociação das dívidas dos estados. Os senadores aprovaram há pouco a renegociação das dívidas. E quem vai nos trazer os detalhes é o repórter Igor Damasceno, diretamente de Brasília. Oi, Igor, boa noite. Nos conte tudo, porque a gente comentou ontem, são 2 propostas caras, principalmente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Dia de muita movimentação aqui no Congresso Nacional, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao William. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. O texto acaba de ser aprovado ali atrás, no plenário do Senado Federal, com 70 votos favoráveis e 2 contrários. A proposta autoriza o desconto dos juros da dívida que os estados têm com a União e dá um prazo de até 30 anos para a conclusão desse pagamento. Ela também permite que os estados transfiram ativos para a União como método de abater essa dívida, mas exige investimento dos estados em saúde, educação, transporte e até mesmo adaptações das mudanças climáticas. Eu lembro a vocês que atualmente todos os estados devem à União algo em torno de 765 bilhões de reais. 90% dessa dívida se concentram em apenas 5 estados, a maior parte no estado de São Paulo. Olha, pessoal, hoje os senadores estão fazendo uma espécie de esforço concentrado e analisam as propostas e os projetos que são considerados mais importantes antes das eleições, antes do período eleitoral. Entre essas propostas que devem ser analisadas ainda hoje, está, por exemplo, aquela que põe fim na desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta prevê uma reoneração gradual, a partir do ano que vem, de impostos sobre a previdência dos funcionários das empresas desses setores. Como compensação, a equipe econômica do governo sugeriu ao Senado o aumento
de 1% na alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, um tributo que reflete diretamente sobre o lucro das empresas. O texto que vai ser votado foi feito em acordo com o governo federal e prevê que, para não prejudicar as empresas, a cobrança comece a ser feita só a partir do ano que vem. A desoneração é considerada fundamental para setores da economia. A Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, por exemplo, afirma que a medida ajudou a criar, só em janeiro deste ano, algo em torno de 81 mil novos empregos. Então, só daí a gente consegue perceber a importância da desoneração da folha de pagamento. O que já é certeza é que neste ano não deve ter nenhuma reoneração para nenhuma empresa de nenhum setor da economia. Só que esse projeto só deve ser votado no fim da noite de hoje, porque tem 3 itens antes desse que coloca o fim na desoneração da folha de pagamento. A gente segue acompanhando. William, Amanda. Igor, e ontem foi a vez da Câmara, né? Fazer aquele esforço concentrado para aprovar o segundo projeto, a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, a base do texto base. E hoje os parlamentares vão se debruçar sobre o que na Câmara? Hoje são os destaques, Amanda, que são aquelas sugestões de alteração no texto base. O texto base já foi aprovado, ele já vai começar a tramitar aqui no Senado e hoje os deputados devem analisar no plenário justamente essas sugestões de mudança no texto base. A sessão estava marcada para ser iniciada no início da tarde de hoje, mas hoje foi um dia de grandes negociações nos bastidores entre os líderes de bancada. Então, eles devem analisar ainda na noite de hoje. A sessão plenária começou há pouco tempo, a gente também segue acompanhando, viu, Amanda? Obrigado, Igor, pelas informações, bom trabalho e boa noite. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional para reforçar a segurança durante o concurso nacional unificado, chamado de Enem dos Concursos, isso em Roraima, no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso. Segundo a portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, os agentes vão atuar nas atividades de preservação da ordem pública, na segurança do concurso, das pessoas e do patrimônio. As equipes vão ficar nos estados entre a próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, e segunda-feira, dia 19. As provas vão ser aplicadas em todo o país no próximo domingo. A Organização Mundial da Saúde declarou a doença viral Mpox como emergência de saúde pública global. A emergência se deu após a situação na África Central se agravar com o surgimento de uma nova cepa, mais agressiva e mortal. Mais de 17 mil diagnósticos e cerca de 500 mortes foram registradas em 13 países africanos. A situação mais grave é na República Democrática do Congo, que este mês confirmou 96% dos casos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o Comitê de Emergência liberou o equivalente a mais de 7 milhões de reais do fundo de contingência do órgão para lidar com a emergência. A Mpox é uma doença viral que é transmitida por pessoas e animais infectados e se espalha pelo contato próximo e por meio de materiais contaminados como roupa de cama. Os infectados podem apresentar febre, erupção na pele, dor de cabeça, dores musculares e desânimo. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de 10 milhões de reais. E depois desse intervalo bem rapidinho, a Rede TV News volta com muito mais informações, começando pelo esporte. Então não saia daí, é rapidinho. Em mais uma etapa da reforma tributária, a Câmara aprovou ontem a criação do Comitê Gestor e manteve no texto o imposto sobre herança. Agora, as propostas serão analisadas pelo Senado. As duas propostas de regulamentação da reforma tributária podem tramitar sem o regime de urgência no Senado. Isso significa que os dois textos aprovados na Câmara devem passar pelas comissões. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião com o relator da primeira proposta, o senador Eduardo Braga. O motivo é a proximidade das eleições municipais. Uma ponderação do senador que a Fazenda respeita e vai encaminhar em relação ao pedido de urgência é que no momento agora de eleições fica difícil
para a casa poder apreciar todas as demandas de audiência, de debate sobre emendas, eventuais emendas que serão apresentadas, e que isso dificultaria, sem prejuízo da eventual votação dos projetos ainda esse ano. Ontem, os deputados aprovaram com 303 votos a segunda etapa da regulamentação. O texto define regras sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O novo tributo substitui o ICMS estadual e o ISS municipal. O comitê deve calcular as participações de cada estado e município na arrecadação do imposto. Para isso, haverá 27 representantes dos estados e outros 27 representantes dos municípios. O texto também determina como vai ficar o imposto sobre herança aos planos de previdência privada. Atualmente, o chamado ITCMD é de no máximo 8%. Os deputados deixaram a decisão sobre o novo teto para os senadores, mas determinaram que a alíquota deve ser progressiva, ou seja, quanto maior a herança, maior a alíquota. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda vai decidir quem será o relator da proposta. A expectativa é que seja o próprio Eduardo Braga. E a pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou novamente a prisão de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, indiciados por ameaçar integrantes da corporação. Os dois blogueiros estão fora do Brasil e são considerados foragidos. A Polícia Federal também realizou hoje buscas em endereços no Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também no Amazonas. Ministros do Supremo Tribunal Federal defenderam Alexandre de Moraes após repercussão de uma reportagem que o acusa de atuar fora do rito processual contra aliados de Bolsonaro. Na abertura da sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, chamou a repercussão de crise fictícia e disse que todas as ações de Moraes foram contra pessoas que já eram investigadas na corte. É preciso ter em linha de conta que as decisões eram tomadas numa conjuntura extremamente adversa, em que se fazia uma campanha falsa, fraudulenta, contra as urnas eletrônicas e depois contra a posse do presidente da República eleito. Portanto, todos os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes se deram no cumprimento de dever. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que Moraes usou a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral por meios informais para produzir relatórios que embasariam decisões contra bolsonaristas. A ação foi comparada aos métodos utilizados pelo então juiz Sérgio Moro no inquérito da Lava Jato. Querer comparar os métodos utilizados naquela operação com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta corte, são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal, em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos. O procurador-geral, Paulo Gonet, disse que todos os procedimentos foram comunicados ao Ministério Público. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. Moraes também se defendeu. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai pedir acesso aos inquéritos e pediu explicações dos fatos. Mais cedo, o ministro Flávio Dino também defendeu Alexandre de Moraes. Nesse momento, ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumprir o seu dever. Nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Agora uma boa e uma má notícia, porque o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023, apontou melhora no desempenho dos alunos nos anos iniciais, porém uma queda nos anos finais.
O índice, feito a cada 2 anos, é considerado o principal termômetro do aprendizado nas escolas públicas e privadas do país. Ele leva em conta o desempenho dos alunos dos ensinos fundamental e médio, principalmente em disciplinas como matemática e língua portuguesa. A taxa de aprovação das escolas também é levada em consideração. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão ligado ao MEC, é o responsável pelos dados. A gente tem dado um foco muito grande na educação básica, por entender que esse é o início da vida escolar dos brasileiros e brasileiras. Portanto, precisamos garantir que essa trajetória ela seja permanente, garanta a presença dessa criança e desse jovem na escola, que ela conclua o ensino básico total. Numa escala de 0 a 10, os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, o IDEB nacional chegou a 6, um aumento em comparação a 2021, que foi de 5,8, e 2019, quando o índice ficou em 5,9. A meta para esta etapa do ensino era justamente 6. Já nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o número foi de 5, um pouco abaixo do resultado de 2021, que foi 5,1, mas acima de 2019, que era de 4,9. No ensino médio, o IDEB ficou em 4,3, aumento de 0,1 quando comparado a 2021 e 2019. Os dados apresentados são de 2023, sendo a primeira avaliação nacional da educação em larga escala que acontece depois da pandemia. Segundo o INEP, o desempenho dos alunos nas provas de língua portuguesa e matemática teve uma melhora discreta em comparação com 2021, mas ainda está abaixo do patamar pré-pandemia. Entre os motivos estariam o isolamento social e as dificuldades com o ensino à distância. Isso prejudicou esse grupo de alunos em aprendizados básicos, que são importantes para o restante da vida escolar. O que a gente está observando hoje nos resultados do SAEB e, portanto, do IDEB, é porque esses conhecimentos de base, eles foram afetados. Muitas crianças não foram alfabetizadas na idade certa, por exemplo. Então, está muito complicado, a gente está tendo que correr um pouco atrás do prejuízo, né? Fazendo alguma atividade extra, pedindo para os familiares que ajudem em casa, para que não tenha esse prejuízo, né, futuro. Para especialistas, é urgente encontrar estratégias para reverter essa defasagem. É fundamental que prefeituras, governos estaduais, com coordenação do governo federal, tenham uma estratégia de recomposição dessas aprendizagens, ou seja, de superação dessas lacunas, dessas defasagens de aprendizagem que os estudantes deveriam ter aprendido, mas ainda não aprenderam. São imagens impressionantes. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã a partir das 7 da noite. Uma ótima noite. Até lá.